Olá a todos que se aconchegam nesse canal do Grupo Espírita Francisco de Assis para desfrutar da mensagem que aqui estará, essa mensagem que tem base na doutrina espírita. Abraçamos também os companheiros da casa, os amigos, as amigas, todos que se aproximam, para que nós possamos unir nosso pensamento em torno desse recado, desses lembretes que a nossa companheira Graça Leite, do Grupo Espírita Irmã Rosa, irá nos trazer. Ela nos vai falar sobre o tema Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. E para tanto, meus amigos, para que essa mensagem encontre um espaço agradável no nosso coração, possamos contatar também os nossos saberes, as nossas próprias reflexões. Com a mente tranquila, também vamos orar. Nosso Senhor e Mestre Jesus, bondoso amigo, queremos nesse momento, Senhor, unir as nossas vibrações em favor dos que sofrem, aproveitando as reflexões que nos serão trazidas. Permite, Senhor, que a sua paz possa encontrar aconchego na nossa intimidade, que o seu amor a todos alcance, sobretudo aqueles que se encontram nas faixas do sofrimento, da desesperança. Envolve, Jesus, todos que são os motivos do nosso cuidado e abençoa, Senhor, os violentos, aqueles que se encontram em desajuste com as próprias consciências. Abençoa, assim, esse nosso momento de estudo, Jesus. Que assim seja. Meus queridos amigos, eu gostaria de estar com vocês estudando a doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. Muita paz. Afirma Allan Kardec que as comunicações de Erasto traziam sempre um cunho de incontestável profundeza ilógica. Me chama a atenção o Livro dos Médiuns, no capítulo 5, ali no item 98, onde Kardec ele afirma que publicaria a seguir uma mensagem de um espírito que assinou como Erasto e que esta mensagem era uma mensagem que resumia de forma lógica os fenômenos de transporte, assim como as manifestações físicas. Afirma também Kardec que Erasto era discípulo do apóstolo Paulo. Esta observação, eu confesso, me chamou muito a atenção. Me levou a consultar o livro Paulo e Estevão. O autor espiritual da obra é Emmanuel e o médium é Chico Xavier. Nesta obra, Paulo e Estevão, Emmanuel, ele descreve com riqueza de detalhes a vida do apóstolo dos gentios. Então eu me perguntei, será que Emmanuel mencionou algum discípulo de Paulo
por nome Erasto, eu me senti motivada, então, a reler o livro. E confesso, eu folhei muito o livro, li, reli várias vezes e não localizei nenhum discípulo com o nome de Erasto. Cheguei até a baixar um PDF no computador e aí fiz uma busca no PDF pelo nome Erasto e realmente não localizei, não foi localizado. Percebi, no entanto, que outros estudiosos e curiosos como eu também tinham feito esta busca e eles também não tiveram sucesso em localizar um discípulo no livro Paulo e Estevão por nome de Erasto. Eu então pensei em buscar alguma informação nas epístolas paulinas. Aí, neste momento, eu abro um parêntese, lembrando que Paulo, ele é preso, é encaminhado para Roma, mas ali em Roma, ele goza de uma certa liberdade. Ele chega mesmo a viajar. Percebam que, conforme o livro Paulo e Estevão, Paulo estava viajando quando João é preso e vão buscar Paulo na tentativa de saltar João. Ele realmente consegue saltar, libertar João. Mas Paulo novamente é preso. E nas vésperas de ser executado, a mando, claro, de Nero, ele escreve uma segunda carta a Timóteo. Ora, levando em consideração que Nero foi morto no ano de 68 da era cristã, nós poderemos acreditar que esta segunda carta a Timóteo deve ter sido escrita por volta do ano 66 ou 67 da era cristã. Bom, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, no versículo 20, nós vamos ler: afirma Paulo, Erasto ficou em Corinto. É interessante porque ele estava confiando a igreja de Corinto a Erasto. Então, realmente, Erasto era um discípulo seu, ele já evangelizava, ele já aqui divulgava a boa nova em Corinto, que era uma igreja que estava florescente. Então, Erasto deveria ser um discípulo de confiança de Paulo. Mas, voltando um pouquinho no tempo, Paulo estava em Corinto e escreve uma carta para os romanos. Vamos observar ali, no capítulo 16, no versículo 23, nas saudações finais, escreve Paulo: saudai-vos, Erasto, tesoureiro da cidade. Mais uma vez, nós observamos aqui que Erasto era realmente um discípulo de Paulo. Mais uma vez, nós observamos o relacionamento de Erasto com a cidade de Corinto. E aqui nós observamos mais uma informação em relação a Erasto. Ele era tesoureiro da cidade. Mas, não satisfeita, eu busquei mais um livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, que é atribuído a Lucas.
Ali, no capítulo 19, no versículo 22, afirma Lucas que Paulo permanecia ali na Ásia, mas encaminhava a Macedônia 2 dos seus discípulos, Erasto e Timóteo. Então, mais uma vez, nós observamos que Erasto, ele já divulgava a Boa Nova aqui no século I. É muito interessante, porque consultando o livro dos Médios, no capítulo 19, no item 225, nós observamos uma mensagem até longa, que aborda, tem como tema central o papel do médium nas comunicações. E esta mensagem é assinada por 2 espíritos, Erasto e Timóteo. Então percebam que Erasto, ele compõe a equipe do Espírito de verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós observamos várias mensagens de Erasto. Mas aqui eu gostaria também de citar a Revista Espírita, no ano de 1869, no índice bibliográfico. Aqui o codificador, ele relaciona o nome de Erasto a um médico alemão chamado Thomas Liber. Ele era professor de medicina, era professor também de moral, nasceu em 1524 e desencarnou com 59 anos. Os estudiosos, historiadores interessados na vida deste médico alemão afirmam que ele combateu com veemência o poder temporal da igreja, chegando, inclusive, mas estes historiadores afirmam que este médico era benevolente, era caridoso, e ele dava uma atenção especial aos estudantes pobres. No livro dos Médios, voltando ao livro dos Médios, no capítulo 19, lá no item 225, afirma o codificador que Erasto é um espírito superior e se revelou como espírito superior por causa de suas comunicações, que afirma Kardec, eram de ordem elevadíssima. Bom, mas eu queria aqui lembrar uma afirmativa de Erasto, que se encontra no capítulo 20, no 20º capítulo do Livro dos Médios, agora no item 230. Esta frase de Erasto ficou célebre, com muitas interpretações, né? Com muitas traduções, mas na verdade é um convite à prudência. Afirma Erasto, melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma única teoria errônea. Este conselho deste espírito de ordem superior é muito atual, adequado ao mundo contemporâneo. A todo momento, nós tomamos conhecimento de golpes
envolvendo principalmente idosos, e no momento atual chama a atenção, porque estes golpes através da internet também está tendo a sua incidência elevada entre os jovens. Nós tomamos conhecimento a todo momento de notícias que não são verdadeiras. Então, nós estamos observando a necessidade de avaliar com prudência as informações que chegam até nós, antes, inclusive, de replicar na internet. Mas percebam que este conselho de Erasto, ele se encontra no capítulo 20 do Livro dos Médiuns. E este é um capítulo que aborda a influência moral do médium. Desta forma, nós achamos conveniente lembrar que a mediunidade é uma faculdade da natureza humana. É um sentido. Como é a audição, como é o olfato, como é a visão, como é o tato. É uma faculdade humana, é um sentido humano. Podemos também, de uma forma muito objetiva e clara, conceituar mediunidade como um meio de comunicação. A mediunidade é um meio de comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Claro, mas percebam que o sentido da audição e da visão, ele é neutro. Eu vejo, eu escuto, eu estou presenciando um determinado fato. Agora, o que eu vou fazer com a informação que estou recebendo é que pode ser para o bem ou para o mal. Então, nós também chamamos a atenção que o mesmo ocorre em relação à mediunidade. A mediunidade, ela é neutra. A mediunidade independe da moral do médium. É dessa forma nós observamos indivíduos com uma moral muito baixa, inferior, e que é médium, ostensivo. Daí nós observamos muitas obsessões. Nós observamos aqui fatos que nos levam a perceber que a mediunidade pertence a todos, né? A mediunidade independe do grau de moralidade do indivíduo. Essas reflexões, até este momento, me levam a fazer o questionamento. Em que se baseia a influência moral do médium nas comunicações mediúnicas? Para responder a este questionamento, eu vou aqui deter a minha atenção no capítulo 19 e no capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Estudando esses dois capítulos, nós percebemos que a faculdade mediúnica, ela se enraiza no organismo. Independe da moral. No entanto, o mesmo não se dá com o seu uso. O seu uso pode ser para o bem ou para o mal. Isso vai depender das qualidades do médium. Depende da moral do médium. Estudando estes dois capítulos, nós também percebemos que semelhante atrai semelhante. Para que se
processe o fenômeno da comunicação, é necessário que ocorra uma interpenetração de campos perispirídicos. O que é que eu estou dizendo? Eu estou afirmando que para que ocorra a comunicação do espírito comunicante com o médium, é necessário que haja afinidade. É necessário uma proximidade vibratória. Então, desta forma, nós podemos concluir que o bom atrai o bom e que o mal atrai o mal. As qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Desta forma, nós compreendemos que o médium vicioso, ele vai atrair espíritos inferiores. Percebemos também, estudando estes 2 capítulos, que as qualidades de preferência que poderão atrair os bons espíritos é a bondade, é a benevolência, é a simplicidade do coração, é o amor ao próximo, ou seja, é o desprendimento das coisas materiais. Mas também, neste nosso estudo desta matéria, nós percebemos que os defeitos, as tendências que afastam os espíritos bons são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a sexualidade, ou seja, todas as paixões que escravizam o homem à matéria. É interessante porque Kardec, ele dá um destaque especial a um dos defeitos e justifica. Ele destaca o orgulho. E na sua justificativa, ele lembra que este defeito é o defeito que o indivíduo menos percebe que possui, menos confessa para si mesmo. É difícil identificar o orgulho. Daí nós lembramos o quanto que é importante a questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos, que é um conselho de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele nos faz pensar sobre a importância de fazer uma revista na consciência no final do dia. Se perguntar, será que eu prejudiquei alguém hoje? Será que alguém tem alguma queixa a meu respeito? Será que eu faltei como dever com uma outra pessoa? Lembra, Santo Agostinho, que é importante orar, buscar força, coragem, suplicar ao Pai Celestial, a Deus, suplicar a assistência do anjo protetor. Lembra, Santo Agostinho, que nesta minha análise, se eu tenho dúvida do meu proceder, o quanto que é importante me colocar no lugar do outro. E um dos conselhos de Santo Agostinho que me chama mais atenção é quando ele lembra o quanto que é importante analisar as críticas dos inimigos, daqueles que não estão interessados no nosso crescimento espiritual, do nosso crescimento moral.
Por quê? Porque os amigos, normalmente, eles vão maquiar a verdade, vão maquiar o nosso comportamento. É uma maneira de proteger a amizade. Eles, com receio de perder a amizade, vão maquiar o nosso comportamento. Mas aqueles que não gostam de nós não vão ter esta preocupação. Então é importante analisar as críticas. E é interessante porque no final da mensagem, Kardec comenta uma nota de Kardec. Kardec diz assim, que muitos deveres, né, muitos defeitos nós possuímos porque não seguimos os conselhos ali de Santo Agostinho. Mas eu aqui queria também lembrar o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o capítulo 28, que é coletâneas de prece, no item para os médios. Né? Normalmente, antes de exemplificar uma prece, Kardec ele faz uma introdução, um prefácio. E esse prefácio, no item 9, nós vamos observar aqui comentários muito importantes para o tema que estamos estudando. Lembra Kardec que os médiuns são instrumentos materiais através dos quais os espíritos se expressam. Mas lembra o codificador que é uma missão santa. Né? Os médiuns devem compreender muito bem a sua responsabilidade e não fazer mau uso de sua faculdade. Não é? O médium que quer conservar, afirma Kardec, a assistência dos bons espíritos deve trabalhar para o seu aprimoramento. É por esta razão que nós citamos aqui os conselhos de Santo Agostinho. Ainda lembra Kardec, o médium que compreende seu dever, em vez de orgulhar-se de uma faculdade que não lhe pertence, já que pode ser tirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Aconselha Kardec que diante das comunicações, das boas comunicações, devemos orar agradecendo a Deus essa sintonia com espíritos bondosos. E diante das críticas, não devemos nos ofender de maneira nenhuma, porque não são obra do seu próprio espírito, e se recolher sempre em prece, para ter assim a assistência dos bons espíritos. Nós já estamos percebendo a importância também da meditação, do recolhimento, dessa busca interior. Mas eu gostaria, acho apropriado este momento, de lembrar o trabalho específico de socorro aos espíritos sofredores, uma reunião mediúnica. Observe que em uma reunião mediúnica, os médiuns, eles doam os seus recursos mediúnicos em auxílio a espíritos em um nível evolutivo inferior ao seu. Ou seja, aqui o trabalho não é por afinidade, não. É um trabalho que é supervisionado pelos mentores espirituais. Para exemplificar e ilustrar esta minha observação, eu lembro o livro Nos Domínios da Mediunidade, ditado por André Luiz através
da mediunidade de Chico Xavier. Ali no capítulo Mediunidade Consciente, André Luiz, na companhia de Aulus, eles vão participar de uma reunião mediúnica. O mentor daquela reunião é Clementino. E a intenção aqui é atender, é socorrer a um espírito obsessor muito agressivo. Ele obsidiava uma mulher. Por outro lado, esta mulher, a princípio, ela se alimentava das emanações fluídicas do espírito obsessor. Era uma verdadeira simbiose, um alimentando o outro. Ela é atendida, ela suplica pelo atendimento deste espírito extremamente agressivo. É interessante, porque Clementino, o mentor daquela reunião mediúnica, é ele que vai localizar este espírito agressivo junto à Dona Eugênia. Dona Eugênia é uma médium educada, a mediunidade educada. Além disso, é uma pessoa moralmente também evoluída, preparada, e há desta forma uma enxertia na corrente nervosa da médium, de tal sorte que as ideias são transmitidas a princípio ao cérebro físico da médium. E a médium, então, vai filtrar. Ela vai, na verdade, conter aquele espírito agressivo para que ele seja orientado. Aí lembra Aulus que se o padrão vibratório daquela médium cair, claro, o amparo seria deficiente. Bom, eu queria, neste momento, também enfocar a Revista Espírita de novembro de 1859, onde um correspondente ele faz um questionamento a Kardec, e Kardec, então, publica a pergunta e, claro, a resposta. O correspondente pergunta: deve-se publicar tudo o que dizem os espíritos? E Kardec, utilizando um método socrático, responde com um outro questionamento: seria bom publicar tudo o que pensam e dizem os homens? Antes de emitir sua opinião, Kardec faz alguns comentários que são muito interessantes. Ele lembra que aquele que conhece pouco sobre o espiritismo sabe que no plano espiritual estão aqueles que estavam encarnados aqui na Terra. Quem somos? Somos espíritos de terceira ordem. Poucos das últimas classes de segunda ordem. A grande maioria são espíritos muito materializados. São espíritos que têm dificuldade de entender o que é Deus. São espíritos que conhecem o ciúme, a vaidade, o egoísmo. São espíritos, muitas vezes, que não fazem nem o bem nem o mal. Mas existem aqueles que sentem prazer em fazer o mal. Afirma Kardec, no plano espiritual estão os pseudo-sábios. Então, veja bem, afirma Kardec, não é porque eles se despojaram da veste carnal que vestiram a túnica de anjos. Aí aconselha o codificador que é importante
importante estar atento à linguagem utilizada pelos espíritos. Lembra Kardec aqui que toda comunicação mediúnica ela deve ser avaliada e confrontada com os princípios básicos da doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus, utilizando sempre o bom senso. Afirma Allan Kardec que as comunicações grosseiras, inconvenientes, falsas, absurdas, ridículas, não podem emanar senão de espíritos inferiores. O simples bom senso já indica. Mas aconselha também Allan Kardec que estas mensagens não devem ser publicadas. Porque, se publicadas, elas, na verdade, vão encorajar estes espíritos. Só o simples fato de não publicar já é uma maneira de afastar aqueles espíritos. Então, mais racional seria, de fato, analisar estas comunicações. Eu gostaria, como ponto final do nosso estudo, citar aqui o espírito Bezerra de Menezes, porque realmente ele aqui vai resumir as nossas reflexões. O livro Ontem e Hoje, a psicografia é de Chico Xavier, afirma Bezerra de Menezes: mantenhamos-nos, por isso, vigilantes, atentos. Jesus na revelação e Kardec no esclarecimento resumem para nós códigos numerosos de orientação e conduta. Nada mais justo que seguir este conselho de Bezerra de Menezes. Meus queridos amigos, eu finalizo agradecendo por terem me ouvido. Muito obrigado. E desejando a todos muita paz e muita luz. Como prece final, eu vou fazer a leitura de uma mensagem de Alta de Souza. O livro é Jardim de Estrelas, né, de Antônio Bacelli, por Espíritos Diversos. Essa mensagem é de Alta de Souza, que diz assim: alma da caridade, bela e pura, que socorre aos aflitos do caminho, amenizando o pranto de amargura, a derramar-se a míngua de carinho. Alma irmã de Jesus, na desventura de quem passeia a estrada em desalento. Deus te abençoe o gesto de ternura com que afastas o mal devagarinho. Não desistas do bem, crê, serve e avança no cultivo do amor e da esperança aos que seguem a sós em noite fria. Que a ingratidão não te detenha os passos, o mestre te procura e estende os braços, trazendo ao mundo a paz de um novo dia. Meus amigos, muita paz.